Aí, voltando às ações do ICE, professor, inclusive vou ilustrar agora com uma capa do Charlie Hebdo, que acho que pega bem na essência do que tem sido essa polícia de morte, essa milícia de morte do Donald Trump. Só dos últimos fatos, né? Acabei de citar ali o caso do menininho equatoriano, que a justiça foi lá em salvação, né? Mas há pouco também eu li aqui que a equipe de reportagem da Rede Globo ficou completamente aterrorizada cobrindo os movimentos em Minneapolis, porque diz que cada vez que saía do ar, né, entrava para fazer um ao vivo, saía do ar e tinha que se acolher dentro do carro e ficava preocupado porque a população ia em volta do carro, né, para conferir se tratava de uma equipe de fato jornalística, de um cidadão comum, ou se eram agentes do ICE. Poxa, isso aí é um contexto de nazismo, né? E mais do que isso, daí a gente começa, a lei não para mais de, o governo Trump manda prender um estudante dos Estados Unidos que fez um artigo acadêmico criticando Israel, né? Eu não vou nem falar dos óbitos que estão ficando pelo caminho por parte dessa milícia sanguinolenta de Trump. Qual o papel do ICE hoje nessa narrativa trumpista? Qual o limite também, né? A gente teve a troca aí do bovino lá na fronteira, né? E não tem nome melhor para esse cara, né? Olha, seria irônico se não fosse trágico, mas, enfim, qual é a representação do ICE hoje para a gente colocar em tintas corretas, inclusive a possibilidade de intervenção extra-estadunidense, se for necessário, para parar essa Gestapo trumpista aí? Suman, a gente não pode esquecer que o Donald Trump, ele é um político que preza muito por respeitar aquilo que a sua base pede. Ele não é um estelionatário do ponto de vista eleitoral, em que pese ele frequentemente minta sobre as suas reais intenções. Mas ele tem a clareza de que ele não pode nunca perder o apoio da sua base mais fundamental. E ele tem sido criticado, Suman, justamente por não estar promovendo mais deportações. A extrema-direita na comunicação nos Estados Unidos critica o Donald Trump por isso. Um dos maiores expoentes disso é um influencer chamado Nick Fuentes, uma figura absolutamente lamentável, e ele é um que frequentemente vocifera, dizendo que o Donald Trump deportou poucas pessoas. Então, de alguma forma, ele tem que responder à sua base de apoio. Ele tem, na sua forma de governar, que prestar contas a esse eleitorado mais radical de extrema-direita. E é um eleitorado que está cada vez mais racista, cada vez mais xenofóbico e que quer realmente que o ICE seja capaz de deportar pessoas de todas as sortes, né, Sumo? Então me parece que essa é a questão principal. Eu não vejo possibilidade de que o Donald Trump recue nessa área, porque um recuo é um sinal de fraqueza. O Donald Trump é um político que sempre pensa, ele age como um empresário que está em negociação. E em negociação, demonstrar fraqueza é sempre um problema. Então, me parece que ele vai tentar até as últimas consequências. Talvez ele seja parado pela justiça e aí talvez ele respeite, mas se não houver uma força maior que o impeça de seguir agindo dessa natureza, me parece que é bastante improvável que ele pare essas atividades. Agora, o mais interessante é ver justamente a repercussão na população. Esse relato desses jornalistas da Rede Globo, eles são interessantes, porque mostram como a população está engajada nesse sentido, né? E a gente tem um cenário, não podemos esquecer, de um país em que boa parte da população anda armada, né? Então, as chances de que daqui a um pouco ocorra um tiroteio e aí muita gente venha a falecer, elas não são negligenciáveis, né? Isso seria absolutamente trágico do ponto de vista humanitário e transformador também do ponto de vista político, ainda mais num contexto de eleições que se avizinham. Aí, professor, vem o tempero, né, de quando a gente analisa esse momento de pulsação geopolítica. Aliás, vocês da área das relações internacionais, dessa geração, não acho que esperavam tanto para trabalhar, tanta demanda para trabalhar, né? Aquela coisa do, nossa, vou para essa área aí, vamos viver momentos históricos para que tenha, né, demanda e funcionalidade para a profissão, mas podia ser um pouco mais devagar, né?
podiam se organizar, pelo menos no calendário, assim, para a gente poder ter um pouco mais de assimilação. E aí, dito isso, o Donald Trump decidiu, entre essas suas ações recentes, criar uma ONU paralela, né? Uma ONU paralela que funciona como uma espécie de Herbalife, Rinodê, você tem que pagar para entrar, e é um esquema de pirâmide, é uma coisa meio curiosa, assim, né? E ele foi montando o elenco, né? Ele no topo da estrutura organizacional, como o CEO disso tudo, né? No melhor estilo neoliberal, e ali ele foi montando o elenco muito à afeição dele, né? Vai ali meio como o sindicato do crime, assim, de Gotham, né? Só que para dar uma humanizada, para dar uma cara de boas intenções, ele muito sagazmente convidou o presidente Lula, né? E aí criou uma situação imbricada para Lula. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse convite, cilada, essa granada sem pino jogada no colo de Lula, e as artimanhas, porque não vai ser nem estratégia, precisará ser uma artimanha que o Itamaraty vai ter que conceber junto a Lula para escapar dessa situação. Bom, Suman, eu gostei muito da tua definição sobre essa ONU paralela que o Trump está criando, que é esse Conselho de Paz em Gaza, que na verdade é um conselho que visa, inclusive, aproveitar a especulação imobiliária em Gaza. A gente sabe que o Donald Trump foi um empresário que cresceu nesse mercado imobiliário, então ele está só tentando fazer mais dinheiro com isso e está totalmente desinteressado com a realidade, com os interesses do povo palestino. Mas eu queria chamar a atenção para algumas questões, Suman. Primeiro, a gente não pode ignorar que todas as instituições internacionais, elas são criadas pelas grandes potências. Mesmo que países médios ou países periféricos nas relações internacionais possam criar também as suas instituições, e a gente tem alguns exemplos. Talvez o mais expressivo tenha sido a Conferência de Bandung, o movimento dos não alinhados, lá nos anos 50 e 60 do século passado. Mesmo que isso aconteça, são as instituições criadas pelas grandes potências que conseguem ter êxito, que conseguem se transformar em agentes relevantes nas relações internacionais. E por conta disso, eu faço questão de lembrar isso, porque todas essas instituições foram criadas para assegurar o poder das grandes potências. A gente nunca pode perder isso de vista. A ONU não foi criada para ser um espaço democrático em que os países pudessem fazer valer as suas vozes. Não. Foi criada justamente para evitar a Terceira Guerra Mundial e para afiançar o poder das grandes potências na época. A grande questão é que vivíamos num outro contexto em que havia uma preocupação maior em manter uma certa parcimônia, uma certa isonomia e incluir outros países no sistema. Justamente pelo fato de que os Estados Unidos estavam encerrando a Segunda Guerra Mundial numa condição muito privilegiada, inclusive em comparação com a União Soviética, eles incluíram outros países, outras potências da época, para dar um simulacro de democracia, de representatividade na ONU. Mas a intenção sempre foi assegurar o seu poder nessa instituição. A diferença, então, é que o Donald Trump ele não tem mais essa preocupação com as aparências. Pelo contrário, ele está governando num contexto de decadência da hegemonia dos Estados Unidos. E quem está de alguma forma acossado nessa situação, quem está nas cordas, tenta ter alguma atitude de um rompante de dominação. É isso que o Donald Trump está fazendo. E é importante a gente falar sobre isso porque esse convite, essa casca de banana para o presidente Lula, eu temo muito que seja aceito. Espero que não, mas eu temo que seja aceito. Porque eu acho que existem algumas pessoas que têm uma perspectiva, na minha visão, tanto quanto ingênua, de que, bom, é melhor participar e influenciar por dentro. Mas isso é um equívoco. O Donald Trump, ele não quer a participação de ninguém. Ele não está criando essa instituição de modo que ela possa ser minimamente democrática. É uma instituição para legitimar o seu poder. O Donald Trump aqui, ele está seguindo os conselhos de Dom Vito Corleone. Os meus amigos eu mantenho próximos e os meus inimigos eu mantenho mais próximos ainda. É isso que ele está tentando fazer. Então eu receio que a diplomacia brasileira não tenha a sabedoria e a clareza de entender que é isso que está em jogo, que não é essa questão que realmente deve ser aceita nesse momento. E eu digo isso não só pela diplomacia brasileira, mas por outros países também. Eu fiquei muito
incomodado, embora não surpreso, com o fato de que o Mahmoud Abbas, o líder da Autoridade Nacional Palestina, aceitou essa proposta. Se entende por que tantos palestinos consideram que tanto Abbas como a Autoridade Nacional Palestina capitularam já diante dos interesses sionistas há muito tempo. Então, a gente tem que ter clareza sobre o que está acontecendo na hora de tomar uma decisão mais adequada para os nossos interesses.